Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Nós estamos dando início a mais uma Domingueira AMSUR e nós estamos já há duas domingueiras, né? Essa é a terceira domingueira que nós estamos tratando do tema da crise política que se vem transformando em crise institucional. O processo político que vem sendo desenvolvido aí pelo Bolsonaro é um processo de confrontos, onde ele trabalha com a ideia do bem e do mal, do amigo e do inimigo, e sua base de apoio vem se reduzindo, né? Ela vem tendo, né, ele vem tendo percalços, né? E para muitos setores tem se mostrado, inclusive, disfuncional. Mas esse processo acabou levando a conflitos muito importantes entre atores políticos e instituições, e hoje aponta para um confronto, inclusive, de poderes da República. A gente vê problemas começando a acontecer na relação com o Congresso, principalmente com o Senado, mas vê principalmente hoje um conflito crescente com o Judiciário e particularmente com o STF. E hoje a gente está pedindo para o Pedro Serrano nos ajudar na conversa sobre essa crise, essa relação de conflito, essa relação de confronto entre o Poder Executivo e o Judiciário, que tem atores, né, e que tem conotações políticas muito importantes. Então, para dar início à nossa conversa de hoje, eu vou pedir que o Vicente Trevas, na qualidade de presidente do Instituto AMSUR, faça a abertura dos nossos trabalhos, mas já queria pedir a todos que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, favorecendo a que ele se amplie, ganhe maior dimensão. Ele vem ganhando dimensão, né? Mas vocês nos ajudam muito a se inscreverem. Vicente, é com você. Muito boa tarde a todas e todos. Um renovado agradecimento ao Pedro Serrano, que tem sido um parceiro muito importante do nosso diálogo, né? E, além disso, o Pedro Serrano hoje é um comentarista importante no nosso cotidiano, né? Viu, Pedro? Eu sou seu leitor frequente aí, inclusive dessa edição, dessa semana do Carta Capital, né? E também acompanho, né, as suas intervenções em outros canais, em outras redes de diálogo, né? Pedro, aqui você já nos conhece um pouco, né? Nós tentamos fazer uma reflexão mais estratégica, no sentido de tentar entender os movimentos da conjuntura, do período recente, da semana ou do mês, né? Não só do acontecimento nele mesmo, mas também tentar entender os movimentos mais profundos, aqueles que são mais estruturais, né? E que muitas vezes o fenômeno na cena pública é apenas a ponta do iceberg, né? Essa é uma primeira consideração. Uma segunda é que nós temos aqui no nosso diálogo insistido muito que o nosso país está numa encruzilhada, né? E qualificamos essa situação com as seguintes características: o presente passa a ser insustentável para todos, né? Quer dizer, ele cada vez mais, como está, as pessoas percebem que não dá, né? Mas também o futuro não são certezas, ao contrário, muitas incertezas, né? E mais ainda, nós estamos numa aceleração da crise política que se caracteriza, entre outras dimensões, por um processo de realinhamento dos atores políticos, econômicos, sociais e culturais, né? E esse processo de realinhamento é um processo em curso, ele ainda não está consolidando novos alinhamentos. E, portanto, para entender o jogo da cena política,
é uma grande complexidade, porque os atores que estão atuando estão também em processos internos de mudança, né? E, nesse sentido, Pedro, nós queríamos que você nos ajudasse a entender esse realinhamento do STJ, né, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, né, STF. Porque, veja, nós sabemos, nós que acompanhamos e militamos na conjuntura, que o Judiciário, através de certos movimentos, ele foi um integrante desse processo da ruptura institucional, esse processo do próprio impeachment da Dilma, né? E ele lidou, de uma certa maneira, com o segundo golpe, que foi a interdição do presidente Lula, né? Depois, no terceiro momento, ele retoma, você entende? Possibilita ao Lula um novo espaço político, né? Na medida que toma aquelas decisões referentes ao juiz Moro, né? Referente àquelas outras propostas, né? Então, tudo isso nos faz sentir que nós estamos diante de um ator que também está em realinhamentos. A nossa indagação, primeiro, esse realinhamento já afirmou um novo alinhamento, né? Esse novo alinhamento, se assim aconteceu, ele vai em que direção, né? Como é que você, então, comenta a conjuntura para a gente nesse contexto desse foco apresentado pelo Granado, né, no sentido desse confronto ou dessa tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o governo, o executivo, né? Então, muito obrigado mais uma vez, devolvo ao Granado para nos conduzir nessa jornada e agradecer a todos a presença. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar, então, imediatamente a palavra ao Pedro Serrano, sem problema de limite de tempo, mas dado que sua necessidade de sair, né, que ele nos ofereça pelo menos um pouquinho de capacidade, de possibilidade de diálogo com você. Pedro, é com você. Liga seu microfone. É um prazer estar aqui. Eu sempre gosto de participar das reuniões aqui e tudo, porque é um dos raros think tanks de esquerda, vou dizer assim, né? Eu tenho lido bastante sobre a formação da nova direita no Brasil, né? Tenho procurado ler o que está tendo de literatura sobre isso. E no mundo, né, os think tanks foram muito importantes para formar essa nova direita. Eu acho que eles conseguiram sacar uma coisa que a gente ainda não conseguiu direito, e a gente tem que aprender com os inimigos quando eles acertam, que é criar espaços de reflexão não necessariamente comprometidos de imediato com as disputas de poder, né? Para poder fazer uma reflexão mais estratégica, como falou o Vicente, mais teórica. Eu acho isso muito importante, a esquerda perdeu isso, né? Nós não temos mais... Antigamente, o PT, apesar de ser um partido, cumpria um pouco esse papel de ser uma certa usina de ideias, né? Mas já não cumpre mais faz muitas décadas, então, algumas décadas. Então, acho que é muito relevante esse tipo de iniciativa, onde reúne gente alinhada ideologicamente, mas com uma liberdade reflexiva, né? E esse é o único espaço que eu conheço que faz isso. Os nossos sites, eu tenho participado de muitas lives, né, no TCM, no 247, eles são apinhados do que eu chamo de haters de esquerda, sabe? Então, toda vez que você faz uma reflexão um pouco diferente daquele manual simples, daquele marxismo mais banal e ortodoxo, você recebe manifestações odientas, assim, impressionante, né? Então, obviamente, não é um ambiente adequado para você refletir sobre as complexidades do momento. Então, é esse ambiente. Eu gosto muito aqui, eu agradeço muito o convite. Não tem como eu falar nisso sem falar do que, para mim, é um ciclo histórico que ainda não se encerrou. Então, eu vou tratar desse ciclo histórico para a gente tentar entender. A análise minha é idêntica ao que o pessoal falou. O que o Granado, inclusive, falou. Quer dizer, que nós temos uma crise política que se manifestou no institucional, que eu vou procurar fazer
é uma leitura de como nós chegamos a essa crise política e o que, no caso do STF, ela nos aponta. No final da exposição, vou ter que entrar um pouco nos raciocínios jurídicos, não tem como. Eu vou tentar evitar ao máximo, para não ficar aquele coisa técnica. Mas, grosso modo, esse ciclo histórico de autoritarismo líquido, que eu chamo, o nome líquido é antipático, lembra aquela coisa do Bauman, e todo mundo vê como pop, as pessoas gostam mais daquelas coisas mais herméticas, mas é porque descreve bem, eu entendo o fenômeno que nós estamos vivendo, que são estados de exceção, né, um plural aí, não por governos de exceção, como havia no século XX, mas por medidas de exceção fragmentárias no interior da estrutura democrática, e que com ela faz mediação. Por isso é que você vê esse fenômeno que o pessoal de Harvard acho que sacou os sintomas, sacou os sintomas sem sacar a causa da doença, né? Eles falam aquele livro, Por que as democracias morrem, eles falam da erosão da democracia, é isso mesmo, é uma erosão, mas ocasionada por quê? Por causa desse sistema de medidas de exceção, cuja origem eu não tenho tempo de falar, que vem do neoliberalismo mesmo. A gente pode falar disso depois, né? Mas vem do neoliberalismo, é um novo modelo político que eles estão pregando, um divórcio entre liberalismo político e liberalismo econômico, né, um divórcio profundo. Sempre houve uma certa tensão entre liberalismo político e econômico, agora é um divórcio mesmo, e nós estamos em outro momento do mundo, né? Mas, de qualquer forma, esse mecanismo desse autoritarismo líquido por medidas de exceção, eu vou me dispensar de falar como é que ele se deu no primeiro mundo e na América Latina, por causa do tempo, eu vou ir direto no Brasil. Ele surge mais intensamente, primeiro, não é que ele nasceu na década de 90, ele sempre existiu, medidas de exceção no sistema sempre existiram. Mas toda a forma política nova, ela surge de intensificações do que existia no passado. É muito raro você ter inovação, às vezes tem, mas é muito ocasional na história. Em geral, as novas formas políticas surgem de elementos que já existiam no passado e são intensificados, e a intensificação é um conceito extremamente importante, me parece, em política, porque ela muda formas, ela cria formas novas. Então, há uma intensificação do uso de medidas de exceção como sendo o mecanismo autoritário essencial do sistema, no interior, como a sombra da democracia, no interior da democracia. Aqui no Brasil, ela nasce por um mecanismo que, para nós de esquerda, foi imperceptível. Exatamente, a meu ver, eu não tenho tempo de aprofundar aqui, porque o marxismo mais ortodoxo não consegue responder e enxergar, não consegue ver, né? Porque é um método muito revolucionário, talvez a forma mais assim, avançada de pensamento da modernidade, mas é do século XIX, não consegue entender muita coisa que rola hoje. Então, e ela surge aqui no Brasil na guerra às drogas, né? É na década de 90 que a gente observa surgir, e isso eu estou falando a partir de um olhar de quem está procurando olhar o autoritarismo no plano instrumental, ou seja, eu não estou fazendo uma análise macroestrutural. Eu reconheço o macroestrutural, vem do neoliberalismo, mas o meu olho nas pesquisas o tempo inteiro foi o elemento instrumental, como é que se realiza ali no instrumento institucional. E aí o que eu observei, como depois o professor Gunther Frankenberg faz um estudo muito mais alentado sobre esse aspecto, que é um professor de Direito Constitucional da Universidade de Frankfurt, o que eu observei é que a exceção ela se dá como técnica. O estado de exceção ou as medidas de exceção se manifestam como uma técnica que pode ser apropriado por qualquer um. É como um computador, um celular, né? E ela tem certas características como técnica. E essa técnica, ela começa a se desenvolver aqui no Brasil, nessa nova forma dela, na guerra às drogas, através da primeira grande modalidade de medidas de exceção que nós temos na América Latina, que é o processo penal de exceção, que é muito interessante como forma autoritária, porque media com a normalidade. É uma exceção mais mediada com o normal, porque a lógica da exceção é romper com o normal, com a norma. É uma região de anomia da ação política do Estado, né? Mas ele media mais com o normal porque se dá no interior do direito penal comum. Ao contrário da Europa, que criou medidas de exceção contra o estrangeiro terrorista, com esse tipo de nomeada, né? Aqui o inimigo nosso era o traficante.
que não necessariamente era traficante mesmo. Aliás, a grande maioria dos presos não era mesmo. Mas ele recebe esse carimbo. Quem escolhe o inimigo o nomeia, e ao nomeá-lo desumaniza. Então, no processo penal, a figura do bandido é a figura da desumanização. Eu chamo o cara de traficante, ele deixou de ser o José Carlos, com direitos, com uma proteção jurídica e política mínima que qualquer ser humano faz jus. Não, ele passa a ser um corpo sem proteção jurídica e política. Bastando com isso eu taxá-lo de traficante por algum ato que sem direito de defesa, sem nada, né? Então, nós começamos a ter essa prática do processo penal de exceção, que depois eu posso tratar com mais detalhes, se vocês quiserem, quais são as características dele. Mas nós começamos na guerra às drogas com a figura do traficante, que, no fundo, é quem? É o sempre pobre, em geral negro, jovem, que habita as nossas periferias ou os territórios ocupados pela pobreza. E essa técnica desenvolvida ali, ela migra para a política com o caso do mensalão. A gente esqueceu o mensalão, porque nós tivemos uma leitura errada do mensalão. Aí, graças a Deus, eu acho que eu fui um dos primeiros, acho que foi o primeiro a falar que não, né? Foi em 2007. O primeiro artigo que eu escrevi, fui debater publicamente. Aliás, na minha vida pessoal, eu retorno à política nesse fato, né? Estava bem afastado da política, onde eu fui debater de público essa questão, quando o mensalão ainda estava tramitando. Mas eu acho que a esquerda teve uma leitura moralista do mensalão. A gente tinha uma noção de que havia petista que era ladrão, tinha alguma razão nisso, vamos ser objetivo, tinha ladrão mesmo, né? Sendo assim bem do popular aqui, né? Mas a gente entrou nessa leitura, ladrão não ladrão, corrupto não corrupto, a gente não enxergou que, sob o discurso da corrupção e do combate ao criminoso comum ali na política, havia, no fundo, uma ação política populista de extrema-direita que vinha se construindo desde a década de 90, e que na década de 90 não foi perceptível também. Para a direita, a questão do racismo, das formas, para a esquerda, perdão, então, a questão do racismo, das formas eugênicas, a gente reconhecia isso, mas não dava muito valor, né, no processo de disputa e de luta social, né, de luta de classes. A forma de luta de classe no Brasil é eugênica, a forma ideológica dela. E a gente não enxerga isso com o devido valor, né? A gente esquece, a contemporaneidade faz a gente lembrar do poder material da ideologia. A gente consegue entender Talibã só na hora que entende o poder material da ideologia. Não dá para você entender só no quadrante ortodoxo de proprietário e trabalhador, num burguesia e proletariado. Você não consegue entender só nesse tipo de quadrante, né? Então, eu creio que, vamos dizer, ali na questão do tráfico, né, da guerra às drogas, se configurou a técnica que migra para a política com o caso do mensalão. E nós não enxergamos isso. Nós não enxergamos que ali havia o início de um backlash autoritário à democracia que vem de 88, né? Não só os governos do PT, né, mas a construção democrática, era o backlash da ditadura, né? Então, a gente não enxergou isso, né? E a gente, portanto, não fez a defesa do castelo na fronteira. A gente esperou o castelo ser atacado para daí começar a defendê-lo. E foi um erro estratégico nosso imenso. Se a gente tivesse matado o problema no mensalão, não tinha rolado Lava Jato, impeachment, nada, né? Ali foi um primeiro grande erro estratégico da gente. Só faço esse comentário à parte para mostrar como nós contribuímos para a crise posta hoje. E, aliás, nós não só erramos no não defender no caso do mensalão, a nossa reação foi muito negativa como governo de resistência, porque nós produzimos um conjunto de leis, o Genuíno é um dos que tem denunciado isso, eu também, um arcabouço de legislação penal. Veja, toda a legislação penal de exceção fomos nós que produzimos. Nova lei de lavagem de dinheiro, nova lei anticorrupção, lei de delação criminosa, lei de organização criminosa, lei antiterrorismo, tudo foi produzido principalmente em 2013, depois daquelas manifestações, mas já vinha desde 2010, mesmo no governo Lula. Então, a nossa reação ao caso do mensalão e as foi muito negativa. A gente teve uma reação moralista e não politizada àquele tipo de coisa, e teve, inclusive, exagerada. Nós produzimos lei que nenhum outro país produziu tanta lei punitivista em tão pouco tempo, não há registro. Os Estados Unidos quadruplicou o número de presos, que demorou 300 anos para formar, tinha 500 mil presos na década de 80,
no meio da década de 90 tinha 2 milhões, e não mudou tanta lei quanto nós mudamos aqui. Produziu lá, o Clinton produziu uma mudança na lei de execução penal, foi só isso. Nós aqui mudamos tudo, quer dizer, todo o arcabouço penal brasileiro virou uma máquina de guerra, né? E aí surge a Lava Jato, que é o ápice desse movimento, né? Que eu descreveria como um movimento que vem criando, desde a guerra às drogas, um ambiente social de populismo de extrema-direita em torno da ideia de segurança, que é sempre assim que se forma o autoritarismo na modernidade. É sempre a ideia de que eu preciso de um Estado que se defenda do inimigo que põe em risco o Estado e a sociedade, né? E que, ao pôr em risco, eu necessito suspender o direito e os direitos para sobreviver o Estado e a sociedade. É esse sempre o discurso. E pior, assim, a gente não tem tempo de aprofundar aqui, um discurso à direita e à esquerda também. É sempre o discurso de defesa do Estado. A burocracia soviética se firma como uma força autoritária à custa do discurso sempre da defesa do Estado. Por isso que eu questiono muito esse assunto. Mas, de qualquer forma, a defesa do Estado, as razões de Estado são sempre apontadas como fundamento. Então, eu sou atacado pelo inimigo. Agora, o inimigo nem sempre é externo, né? Rousseau imaginou aquela história da guerra entre Estados, né? O inimigo, segundo Schmitt, que é o sujeito que começou a pensar isso, quem concebeu a estrutura do Estado nazista, o inimigo, segundo ele, pode ser interno, né? Então, construa a ideia do inimigo interno. A ditadura foi assim, Lei de Segurança Nacional, etc., né? E agora continua o mesmo, só que no direito penal comum. O inimigo é o corrupto, né? Mas o inimigo corrupto, ele nasce de todo um processo que vem da década de 90 e que vai formando na sociedade uma ralé, que eu costumo chamar, não tenho tempo de explicar aqui, é com base esse conceito de Hannah Arendt, que hoje em dia não está na moda mais, né? O pessoal não gosta, mas é que é a realidade, vai formando um ambiente social de extrema-direita, populista, que reivindica um Estado securitário no lugar do Estado democrático de direito, um Estado de segurança. E ele nasce nessa lógica da segurança, muito ligado à segurança pública, né? Aí ele vai para a política com a figura da corrupção, que é um crime comum, uma questão de segurança, portanto, né, na cabeça dessa gente, direito penal faz parte de uma visão de segurança pública, não é, mas eles entendem assim, né? Então, a questão de segurança que permite migrar para político o discurso. E a Lava Jato vai consolidar isso, porque a partir da criação dessas leis que os governos do PT fizeram, você pode começar a ter justificativa institucional para estruturar uma máquina de guerra produtora de medidas de exceção. E ela cumpre 3 grandes tarefas políticas, que todo mundo conhece. Primeiro, cria o circuito afetivo social, estudar a afetividade na política é essencial, na minha opinião, para poder entender o fenômeno, mas ela cria o circuito afetivo propício ao chamado golpe, ao impeachment de Dilma. Num segundo aspecto, ela impede Lula de ser candidato. E num terceiro aspecto, ela cria o bolsonarismo. O pessoal usa o nome lavajatismo, eu prefiro chamar de bolsonarismo jurídico, porque nós estamos falando do mesmo movimento, que vem desde a década de 90 e passa a adquirir feição política, política no sentido agora mais estrito, de disputa de poder, né? Passa a adquirir feição política com a Lava Jato e com a figura de Bolsonaro, né? Bem, eu não preciso adiantar aqui a história, isso cria um novo bloco de poder no Brasil, porque há um discurso contra o sistema, ou seja, contra o bloco de poder que foi criado para gerenciar a transição da ditadura para a democracia, né? Era o antigo sistema um sistema de elite, burguês, mas o problema é que as frações da burguesia que passam a ter o domínio do bloco de poder passa a ser outro com o bolsonarismo, ou seja, um novo bloco de poder. A expressão é de Polantzas. E aí eu acho que a análise da crise política é no sentido do marxismo clássico mesmo, 18 Brumário e Polantzas, com a leitura mais refinada, na minha opinião, de Polantzas, né? Que é um conflito no interior, vamos dizer, da burguesia, como falava Marx. É um conflito no interior do novo bloco de poder. Esse novo bloco de poder, nós enxergamos quais são algumas das frações dele, né? É o gabinete do ódio, uma parte das Forças Armadas, das PMs, das milícias, em torno de Bolsonaro. Uma outra fração é esse bolsonarismo jurídico, que é uma parte do sistema de justiça, alguns agentes do sistema de justiça que saem do sistema de justiça e vão à política, Witzel, Moro, depois eles brigam entre eles
por hegemonia, né? Mas as redes de comunicação, o Globo, etc., é uma parte do sistema político mesmo, do Podemos, etc. Então, e o Centrão, né? Uma parte do Centrão. Então, esse bloco, essa fração, entra em conflito com a fração de Bolsonaro. Então, o que nós temos é a crise política clássica. Duas frações ou mais do bloco de poder entrando em conflito entre si pela hegemonia. Então, esse é o primeiro alerta. O que nós temos hoje de ação do STF, a gente tem que entender que não é uma ação de oposição e nem é uma ação verdadeira de garantia da democracia, é uma crise política no interior do bloco de poder autoritário pela disputa de hegemonia nesse bloco. Então, esse que eu acho que é o primeiro elemento que tem. O STF, ele não deixou de ser o STF que agenciou, auxiliou o agenciamento de medidas de exceção pelo sistema de justiça contra lideranças políticas progressistas no Brasil. Ele não deixou de ser aquele STF. É que ele passou a compor o poder e entrou em conflito. Um conflito fracionado, em que tem uma parcela do STF que é contra Moro, né? Por outro lado, tem outra que é a favor, e todo mundo é contra Bolsonaro. Ou seja, você passa a ter esse bloco de poder que passou a constituir o país com o bolsonarismo, passa a entrar em crise, né? Interna da disputa de hegemonia, o que é normal até. Então, o primeiro elemento de leitura política que eu faço dessas ações do STF é que são ações de disputa pela hegemonia de poder no bloco de poder. Por isso é óbvio, nós temos que ter muita cautela em confiar no STF. Estou falando aqui claramente. E confiar no sistema de justiça. Temos que parar com isso. Os nossos segmentos, eu vejo na internet, passaram a idolatrar Alexandre de Moraes. É um risco isso, a pessoa... Bem, e de qualquer forma é isso que está posto. E aí, o que começa a haver? O STF cria um inquérito, né, que todo mundo sabe, o inquérito das fake news. É legítimo criar esse inquérito? É. Eu cheguei à conclusão que é um instituto que chama, não vou encher o saco de ninguém aqui com isso, mas é um instituto que chama Contempt of Court, que é antigo no direito, de que as cortes têm direito de se defender quando atacadas, né? E criar um inquérito foi um mecanismo de defesa, principalmente por causa da inação do Ministério Público e da PF, que eram tão corajosos no tempo das administrações do PT, passaram a ser cordeirinhos face ao executivo, né? A PF, então, está absolutamente instrumentalizada pelo Bolsonaro. Então, eles foram eficientes nesse aspecto, conseguiram instrumentalizar a cúpula do MP e a PF. Então, essa inação levou à necessidade do STF criar um inquérito. Então, até aí eu acho que está dentro da legitimidade, dentro do aceitável. O problema é que começam a haver prisões de bolsonaristas com uma fundamentação perigosa. Não é só perigosa, uma fundamentação inconstitucional, ilegal, inaceitável no plano da democracia constitucional. Para ser bem claro aqui. E aí é importante a gente ressaltar o direito à livre expressão. Numa democracia, o direito à livre expressão, ele muda os limites dele de acordo com a circunstância de fato, como qualquer princípio, aliás, né, do direito e da Constituição. Ele vai mudando de acordo com a circunstância fática. Então, por exemplo, quando você está em situações de livre expressão, de crítica ao governo, ao Estado ou à ação política, os limites à livre expressão têm que ser desidratados, e eles são desidratados nas democracias, porque você tem que admitir o discurso, a opinião extremista. Porque se você não fizer isso, você vai ter uma ditadura de centro. Então, a opinião extremista, ela tem que haver a direita e a esquerda. Agora a gente está gostando de, às vezes, punir a opinião extremista de direita e se esquece que amanhã pode vir contra nós isso, né? Contra o nosso segmento aí. Então, a democracia tem que conviver com opiniões, com pontos de vista em relação à ação política, Estado, governo, etc., extremistas. O que ela não convive nessa questão é quando deixa de ser opinião e passa a ser violência. É esse o espírito que nós montamos na Lei de Defesa da Democracia. Nós usávamos até um elemento que era bem nítido da violência, o uso ou ameaça de uso de arma de fogo. A lei que foi aprovada no Congresso é mais flexível, fala em violência, mas mesmo assim dá a marcação. Então, por exemplo, o Jefferson, quando ele faz os discursos dele, ele claramente abusa do seu direito à livre expressão e convoca o uso de armas
e de máscaras para esconder a identidade, até contra medidas sanitárias, gente. Então, ali é evidente que a conduta dele merecia, inclusive, é um dos poucos casos que eu admito de prisão preventiva, né, legítima. Agora, o problema, a fundamentação da decisão dele foi muito ruim, né? O Supremo deixa de fixar esse critério. Veja, em outras situações fáticas é diferente. Na questão de minorias, você realizar uma opinião mais extremista e ofensiva já é a violência. Então, é óbvio que, no caso das minorias, os chamados discursos de ódio, etc., os limites à livre expressão são mais intensos. Mas é diferente numa democracia você criticar o governo e você criticar os negros, os índios, os judeus, os homossexuais. São coisas diferentes numa democracia constitucional. Então, na crítica ao governo, ao judiciário, ao legislativo, a amplitude do direito de opinião, de livre expressão, tem que ser maior mesmo. Mas o Supremo deixou de fixar, em todas as decisões de prisão, claramente essa fronteira. Podem ler as decisões do Alexandre de Moraes. Ele fundamentou muito mal, ele fundamentou de forma autoritária as suas decisões. E isso é muito perigoso para nós, porque isso pode vir a ser usado contra nós. Naquele deputado, eu esqueci o nome dele agora, minha cabeça está ruim, que foi preso antes aquele que foi Fábio, né? Fábio é o nome dele. A fundamentação é inaceitável. É uma ideia de que você tem flagrante, gente. Todo mundo sabe aqui mais ou menos o que é o flagrante do crime. É pegar ele sendo cometido. Pois, segundo o Alexandre, quando eu cometo um crime de opinião contra o Estado, se eu posto na internet, enquanto estiver rodando dentro da internet, é flagrante. É um flagrante que não termina. Isso é grave, pô. Você imagina qualquer um de nós aqui que chama Bolsonaro de genocida, se fosse aplicar o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, cometer um crime, e com flagrante perpétuo. Né? E tem mais, ele aplicou a Lei de Segurança Nacional, hoje já não precisaria mais, mas é uma lei muito ruim, muito negativa. Por exemplo, ele aplicou esse artigo 26, que é um artigo que diz que difamar chefe de poder é crime contra a segurança nacional. O que é difamar chefe de poder? E segundo, vamos dizer que eu ofenda a honra do chefe de poder, o que isso tem a ver com segurança nacional? Então, esse tipo de lógica autoritária foi utilizada. E o pior, o nosso segmento, acho que por uma visão curta de novo, nós estamos tendo falta de think tanks, né, de pensar as questões teóricas e estratégicas com mais profundidade. Na minha opinião, por uma questão curta, apoiou esse tipo de medida insanamente, a meu ver, sem nenhuma observação, sem nenhum mas. E hoje nós estamos novamente nesse problema. Então, qual que é o quadro que nós temos hoje, a meu ver? A postura do STF é correta como regra geral, ele está sendo o último bastião da democracia, mas tem que ter mas. Qual que é o mas? Primeiro, o primeiro mas é que nós temos que ter cuidado de deixar o STF ser a única instância de defesa da democracia. É um perigo para nós, é um perigo que pode, vamos dizer, recriar fortalecer o monstro que nós criamos lá atrás, com essa legislação que nós criamos. Nós podemos estar criando um monstro contra nós amanhã, tanto na figura dos juízes, como nas decisões e fundamentações que eles utilizaram. Então, essa é a primeira observação. E, segundo, consequência dessa primeira, nós precisamos trazer para a política a defesa da democracia. A política, a oposição está catatônica, gente. Está catatônica, não está conseguindo reagir da forma adequada em defesa da Constituição e da democracia. Espero que mude, está convocado em manifesto para o dia 2, não sei. Mas até agora não está tendo reação. O legislativo está instrumentalizado pelo Bolsonaro, não faz nada, só salva a CPI da pandemia, nada mais fez. E a oposição de esquerda está catatônica, não faz nada assim, concreto, assim, nada muito intenso. Desculpa, assim, eu estou falando que nós estamos aqui só entre, vamos dizer, iniciados. Né? Mas então nós estamos deixando o STF como única e última instância de defesa da democracia. E ele tem cumprido, o Alexandre tem se demonstrado um patriota com todos esses elementos autoritários, eu não estou tirando o mérito
do STF e dos ministros. Não, de forma nenhuma. Mas estou botando a responsabilidade crítica a nós, porque nós estamos deixando eles serem os únicos. E não deveríamos estar fazendo isso. A gente deveria estar lutando para ter na política e nós no comando o protagonismo dessa luta. E nós não estamos fazendo isso. E isso é perigoso. Há uma tendência na esquerda sempre querer namorar essas coisas de milico, de juiz. Isso é um perigo, né? Qualquer hora a gente fala de como é que foi a história de constituição do sistema de justiça no Brasil. É um sistema eugênico, reacionário, que utiliza sempre de uma hermenêutica de exceção para filtrar as constituições nos seus aspectos progressistas. Isso é presente em toda a nossa história republicana. Eu posso reproduzir aqui, se for o caso. Então, eu queria só fazer essa observação. Nós estamos perante uma crise política de luta pela hegemonia no espaço de poder. Isso, obviamente, vai se manifestar e está se manifestando nas questões da eleição do ano que vem, né? Mas o que nós temos é isso. O STF, a maioria dos seus membros, são parte nessa disputa, né? Eles beneficiaram Lula, etc., porque na conjuntura da disputa entre eles, isso favorecia a disputa entre eles, né? Não é porque tem nenhuma preocupação séria ou consistente com direitos, Constituição. Alguns lá até têm, né? Estou sendo um pouco injusto, mas é só para fazer o discurso aqui. Mas estruturalmente, vamos dizer, não há ali não houve ali uma ação propriamente de defesa da democracia e da Constituição, mas sim um movimento no tabuleiro da disputa entre eles. Então, nós temos que ter isso claro. Essa é a principal razão pela qual eu diria que a gente não deve deixar ao judiciário o papel de único litigante pela democracia. Nós devemos chamar para nós isso, para a política e sob nossa liderança. Bem, eu queria só, rápida a minha fala, eu tentei ser o mais rápido possível, pulei muita coisa, sem fundamentação, mas é por causa do tempo. Obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro. Eu vou, então, abrir palavra. Já está escrito Genuíno. Olá, Genuíno, com você. Liga o microfone. Em primeiro lugar, eu quero expressar a minha inteira concordância com a análise do Pedro Serrano, que eu conheço de desde o processo que ele citou aí. Portanto, eu tenho concordância. E essa concordância, eu queria chamar a atenção para alguns problemas que estão se agravando. Primeiro, as articulações feitas no Supremo, logo no dia 7 de setembro, dia 8 de setembro, antes da famosa carta. Vocês se lembram que houve reunião do Gilmar Mendes com o ministro da Casa Civil e o presidente da Câmara. Reuniões que não foram públicas, foram reuniões de articulação política com esse protagonismo político do Supremo. Antes da carta. Após a carta, você imaginar o ministro Supremo recebe um telefonema articulado pelo ex-presidente golpista. Olha bem a que ponto nós chegamos com esse protagonismo do Supremo Tribunal. Terceiro, vocês devem ter visto uma entrevista do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes é um dos mais preparados como ministro de Estado, e ele é um adversário competente politicamente, e ele sinaliza posições de Estado no sentido de enfrentar a crise. Eu situaria nisso aí, pessoal, um movimento que se desembocou para o Senado. Vocês viram a declaração do Pacheco dizendo que, sendo contra o impeachment, tem tudo aquilo que levantou, o Pacheco disse que é contra o impeachment. O presidente da Câmara radicaliza a pauta assassina do mercado. E acontece, Pedro, um fenômeno na história do Brasil, desde a crise de 61, passando por 64, por 68, pelo pacote de abril, a crise da transição, da Constituinte, é a primeira vez que o parlamento está aquém do Poder Judiciário. Portanto, o protagonismo que você se refere do Poder Judiciário está evidente como agente político dessa crise. E eu acho que está havendo sinalizações de articulação de bastidor para se produzir algum tipo de arranjo político. E eu temo que esteja em torno da terceira via. A terceira via não é um nome, não é um candidato na eleição. A terceira via pode ser um arranjo político.
Só para lembrar vocês dessa minha análise, dessa contribuição, eu estou só contribuindo, o final do editorial da Folha de ontem, resgatando o papel do ex-golpista, o golpista Michel Temer, o Páginas Amarela da Veja, que inaugura com ele, e o editorial do Globo de hoje, que faz assim uma sinalização que o Bolsonaro poderia ser um pouco mais civilizado na ONU. Isto é, ela está deixando claro uma coisa, entre a terceira via, se a terceira via não vingar por casuísmos ou por nome, vamos para o queremismo, para não ter Lula, para não ter a esquerda. Eu chamo a atenção disso. Eu acho que há uma ilusão das nossas fileiras de que a gente tem que ganhar quieto ou ganhar parado. Não existe essa possibilidade. Portanto, eu queria chamar a atenção para isso. E eu acho que se agrava, Pedro. Você viu que a lei, você citou a lei antiterror, ela nasceu no governo Dilma. E eles agora fazem uma reformulação do projeto de lei antiterror mais grave, porque agora esse projeto de lei passa a ser conduzido pelo DOI-CODE do Estado de Exceção, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que articula uma máquina de contra-inteligência e de informação que vem das Forças Armadas, a ABIN, Polícia Federal, Ministério Público e a PGR, COAF e etc. Então, eu chamo a atenção que essa ideia de que o país caminha para uma grande concertação de ex-golpista com fora Bolsonaro para ter uma eleição normal, eu acho que isso aí é uma ilusão que não tem sentido. Ou nós radicalizamos com protagonismo nas ruas e na luta institucional, eu tenho dito que a luta institucional está exigindo uma espécie de obstrução selvagem. Eu já disse para o pessoal da bancada que eu vivi obstrução selvagem, eu sei como fazer, eu posso dar algumas dicas de como faz obstrução selvagem. Não vota, não pode votar. Certas coisas você não vota. Por exemplo, a lei antiterror não vota. Quer dizer, não tem como votar, tem jeito de não votar, mesmo que haja uma crise de desobediência civil. Eu acho que eu concordo com essa conclusão que está faltando uma determinação política. E eu levo essa discussão entre nós aqui para o papel do Lula. Se o Lula achar que ele se reúne em conversas, em fatos políticos, e fica esperando a eleição de 2022, pode ser uma tática equivocada. Ou ele assume o protagonismo das manifestações da organização popular do Fora Bolsonaro, ou então nós vamos correr risco. Porque tem dois riscos aí, Pedro. A permanência desse governo por 1 ano e pouco é um risco muito grande para as liberdades políticas. Mas há um outro risco, que é o definhamento do país. O país está correndo um sério risco de definhamento social, ecológico, cultural, internacional. E eu lembro muito ao que passou na União Soviética no governo Yeltsin. Nós estamos tendo um desgoverno que não tem limite. Ou nós assumimos um polo popular e democrático de radicalização institucional e de oposição nas ruas, ou então nós vamos sendo, vamos dizer assim, a ala esquerda de um acordo por cima, coisa que o PT não fez na transição, porque o pessoal lembra a campanha das diretas, é um equívoco essa lembrança, porque na campanha das diretas o PT não foi para o colégio eleitoral, o PT foi contra o acordão. E agora lembra a campanha das diretas para defender frente ampla. Eu acho que é um equívoco. Se o PT achar que o essencial é garantir as eleições em 2022 como política central, é um equívoco muito grande. Que país vai restar dessa autodestruição em curso e desses mecanismos? E eu, só para terminar, Pedro, eu não sei se você está acompanhando, e eu já chamei a atenção, porque a madeira que bate no Chico bate no Francisco. Você tem toda a razão. Quando se faz casuísmo com a democracia, a esquerda vira vítima. Essas mudanças legais que estão fazendo na lei 1079 sobre o impeachment
é um problema, porque estão facilitando o impeachment, amanhã o Lula se elege, vamos tirá-lo. Pá! Esse tipo de casuísmo momentâneo de se fazer das instituições esse processo, eu acho que é um perigo muito grande. Eu estou citando porque há uma discussão sobre mudança na lei de 50, na lei 1079. Não estou nem falando do semipresidencialismo, não estou nem falando de alguma medida casuística. Portanto, eu já disse que a esquerda tem que se livrar da ilusão da farda e da ilusão da toga. Nós temos que nos libertar dessas duas ilusões. É isso que eu queria contribuir. E eu quero chamar a atenção, inclusive, Granado, eu acho que a gente devia convidar o Luiz Eduardo Soares para uma dessas domingueiras. Ele tem uma visão muito interessante sobre a crise da segurança pública, e ele publica hoje um artigo no GGN chamando a atenção para o que ele chama de queremismo. E vocês estão vendo que começa a surgir articuladores batendo no Lula, batendo no PT, para fundamentar a ideia de uma alternativa. E ele chama a atenção que isso está em curso em articulações de bastidor. E aí, Pedro, tanto ele cita coisa do Supremo, Jornal Globo, Folha de São Paulo e a entrevista Páginas Amarelas virtual, técnica da Veja, com o então mordomo de terror golpista que virou estadista, Michel Temer. Obrigado. Obrigado, Genuíno. Pedro, tem algumas pessoas inscritas. Eu vou pedir que as pessoas que estão inscritas tentem ser bastante breves, mas qual é teu limite extremo de tempo para eu poder controlar as pessoas? Pedro. O microfone do Pedro está fechado. O microfone do Pedro está fechado. Desculpe, eu tenho às 18 horas a live no DCM, eu tenho que estar lá, então eu tenho que sair agora mesmo, por agora. Então, só responde ao Genuíno, e depois a gente fica conversando. Então, o Pedro faz suas considerações finais, viu? Porque faltam só 2 minutos, né, Pedro? Isso. Tá bom. Então, eu acho que o Genuíno está... Quer dizer, a análise geral acho que é essa mesmo, né? Eu não sei, eu acho que tem vários fatores que estão contribuindo para a gente estar em catatônico, né? Um deles é achar que interessa para nós um quadro, nós contra o Bolsonaro, isso pode ser real ano que vem, eu não sei, né? Aparentemente sim, mas o problema é que nós, por conta disso nós estamos absolutamente parados, e se é verdade que a alternativa de centro e a terceira via não está conseguindo se articular com força, por outro lado, acho que podemos ter movimentos nesse sentido, né? E até mesmo no sentido de um reforço do bolsonarismo. Se eles conseguem algum movimento de retomada econômica e o mínimo de distribuição desses benefícios sociais aí, nós podemos ter problema, porque o problema maior não é como a turma fala, se a gente tivesse com esse quadro político que nós temos ano que vem, é uma coisa, mas nós temos um ano até lá. E eu acho que há um perigo no bolsonarismo que ele é superior às nossas questões de disputa de poder, aí, porque eu acho que é uma questão política, não é só disputa de poder, são questões de justiça também. E eu acho que a garantia da democracia tal é essencial, ou seja, a gente precisa primeiro garantir que haja eleição em 22, que sejam efetivamente livres, para daí a gente disputá-las, né? E eu acho que esses 2 primeiros requisitos não estão dados. Então, essa paralisia do PT e da esquerda ele é muito negativa, ao meu ver, e pode gerar muitos problemas para o país, né? Então, é só isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente precisaria, concordo integralmente com o Genuíno, o Lula precisaria passar a ter um papel protagônico na defesa da democracia, no combate ao bolsonarismo. Eu acho que isso era essencial. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês aqui, viu, gente? Me desculpem o atropelo, é que eu tenho que fazer essa outra intervenção também, então o tempo não me permite ficar. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado, Vicente, obrigado, Granado. Obrigado a todo mundo.